Fala, turma. Falar hoje a respeito do HGBS trouxe uns resultados não tão animadores, mas isso não é algo exclusivo do HGBS, né? Todos os fundos de shopping estão trazendo resultados medianos. No momento tem explicação, mas no HGBS é que eles fizeram uma venda que eu não gostei tanto. Eu explico com profundidade lá no relatório do meu grupo fechado, mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês porque que eu não gostei, tá? Também tem outros resultados que me chamam a atenção nos shoppings do HGBS. O legal do HGBS é que eles têm um relatório bem detalhado de shopping a shopping, né? Aqui dentro do relatório a gente vê shopping a shopping, resultado a resultado. Os outros fundos não trazem isso. Então, esse é um ponto muito positivo aqui do relatório do HGBS, para a gente ter uma noção da situação dos shoppings do fundo. E o que me chamou a atenção são esses resultados mais ou menos para menos, alguns vindo muito mais negativos em relação ao mesmo período do ano anterior. Pode chamar a atenção no sentido de resultado Brasil, analisando o Brasil como um todo, mas já vou falar mais disso daqui para mais à frente, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, em alguns dados do fundo, do relatório. A vacância mediana, né, 4,9. O legal da Rede é que eles trazem esses resultados, tanto para o shopping como para o logístico, né, eles trazem esses resultados aqui. Então, a nível Brasil. E a gente vê aqui de 4,9 a vacância. Então, assim, tens um shopping em carteira que está com uma vacância de 7, 8, tem um problema, né? Porque a média aqui está em 4,9. Então tem que ficar atento, né? A esse possível fundo que você tem em carteira com essa vacância. Aqui a gente vê as vendas por metro quadrado, 1.297, dentro da média do mercado, eu diria, comparando com os principais, tá? A vacância do fundo dentro da média também, 4,7, era ano passado de 7,4, o NOI aqui mais fraco, teve retração aqui de 2,9, é uma explicação. Vamos ver a explicação da gestão. Destacamos que o resultado de abril de alguns ativos do fundo foi impactado negativamente em decorrência da migração de sistemas realizados pela Allos, ocasionando o atraso no recebimento de receitas originalmente previstas para abril, os quais foram efetivamente recebidas somente em maio. Então os resultados que eu vou falar mais abaixo, individualmente, uma parte pode estar aqui, né? Nessa questão aqui da migração dos sistemas para shoppings administrados pela Allos. Né? É algo que a gente vai ver no próximo relatório, se é isso ou se de repente é uma retração do mercado como um todo. Porque os shoppings dão uma boa noção para nós, né? Se a economia vai bem, se não vai bem. Porque os galpões logísticos, eles têm os seus contratos. Aqueles que são atípicos, não dá para saber se a empresa está indo bem ou não. Os típicos, muitas vezes, a empresa vai se arrastando, ela vai tentando. Né? Os de renda urbana, quase 100% são contratos atípicos. Então a gente não consegue ter uma noção. Né? As lajes, com o tipo de perfil de inquilino ali, a gente também não consegue ter uma noção da retração do país ou não. Agora, num shopping, a gente tem muito varejo ali dentro. Todo tipo de varejo ali dentro. Então a gente consegue ter uma noção legal se a coisa está diminuindo, está tendo uma retração ou não, né? E aí eu deixei separado aqui, acabou ficando sublinhado um pouco a mais, mas veja só. Jardim Sul, 19% na carteira do fundo. Por que eu deixei o Jardim Sul separado aqui? Porque aqui embaixo a gestão informa, né? Se você é cotista do fundo, você já deve ter visto, que ela vendeu 10% do shopping Jardim Sul. Então, 10%, fração ideal, para um valor de 63 milhões, que será pago à vista na decorrência aqui da transferência. Né? Vai gerar um lucro não recorrente de 0,03, um cap de 7,7. Esse cap está dentro do mercado geral, tá? De uma forma geral a nível Brasil. Então, o fundo vai ter um dinheiro a mais aqui que vai entrar para o caixa do fundo, vai reforçar o caixa do fundo. Mas, vou de forma resumida, explicar aqui por que eu não gostei tanto da venda. Lá no relatório, para o grupo, eu aprofundei um pouco mais o tema. Mas por que eu não gostei um pouco da venda? Porque a gente olha aqui, a gente vê vendas totais e o NOI. Né? Só comparando. Vendas totais, 2.142 e NOI 116. Pega outros shoppings aqui dentro do portfólio e dá uma olhadinha quais são os que tem 2.000 de venda por metro quadrado. São dois apenas. O Moca, Vila Lobos. O restante não tem. Então, me dá uma impressão assim que vamos vender aqui para manter o não recorrente por mais tempo. Eu trato um pouco mais a respeito sobre esse tema ali dentro do relatório do grupo, mas fica aqui um pontinho de atenção, né? Pô, não dava para ter vendido de repente participação
em outros shoppings, né? Enfim, né? Vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Outro ponto aqui em relação à receita do fundo. Aqui nós temos a receita imobiliária, imóveis e fundos estratégicos. Né? Quando eu olho para isso aqui e gosto de fazer o cálculo, quando eu falo de imóvel, de fundo de tijolo, seja shopping, logístico, galpão, né? Renda, imóveis de lajes comerciais, urbano, eu gosto de olhar o que é receita de locação. Né? O que é não recorrente, por venda, ou de repente alguma outra receita que entrou por dinheiro rodando lá porque estava no caixa do fundo. É óbvio que isso tem que contar, mas eu gosto de contar o que é receita do fundo. Só que no caso do HGBS, como ele tem uma porcentagem significativa investida em outros fundos, temos que contar aqui também esses FIs estratégicos do rendimento. Né? Então, fazendo toda a conta aqui, para mim, o resultado operacional do HGBS é de 0,12 e não esse 0,14, né? Porque aqui ele tem lucro de operação, que eu não coloquei na conta, por exemplo. E eu não coloquei na conta isso aqui. Então, para eles é 0,14, para mim um lucro operacional de 0,12 aqui. Óbvio que o resultado de abril não foi tão bom, certo? Isso também pode contar. Shopping tem dessa. Em algum momento vai ter um resultado melhor, em outro momento vai ter um resultado pior. Não é como o galpão logístico, que tu tem lá os contratos sendo tocados, como o de renda urbana, né? Principalmente. Quase todos eles têm contratos 100% atípicos, então é diferente. Lajes, então, não vou nem falar, né? Então o resultado dos shoppings pode variar muito. Por isso eu gosto quando os fundos eles fazem um acumulado significativo, né? O pessoal chia, reclama. Pô, tá mantendo 1,20 de reserva, tá mantendo 1,80 de reserva, é muita coisa. Não é não. Né? O não recorrente do HGBS está acabando. E quando você vive já da renda dos fundos imobiliários, para você, investidor, ter uma previsibilidade, é legal tu olhar lá e dizer, pô, tem 1,80 aqui no HGBS, o 0,80, né, base 10 aqui, de não recorrente para distribuir. Pô, que legal, né? Por quê? Porque tu vê aqui que o resultado do shopping é ruim, dos shoppings que estão aqui dentro, aí você vê, não, mas o fundo consegue me pagar o 0,16 até o fim do ano, bem tranquilo, né? Então eu gosto disso, tá? Eu gosto, mas tem quem não goste, né? Então esse 0,12 é o que mais vai se aproximar para mim, lá no segundo semestre, mais para o final do ano, de um resultado operacional. De novo, vai depender das vendas lá na frente, né? De como é que o mercado vai estar. E a gente vê aqui que o resultado acumulado é de 0,5, tem o 0,03 lá, vai para 0,08, vai manter mais um tempinho 0,16, mas não é mais muita coisa, né? Tanto é que não há um guidance aqui de distribuição para o próximo semestre, deve vir no próximo relatório. A gente desce um pouquinho mais, a gente vê aqui, isso aqui eu deixei separado, eu nem ia falar, mas vamos lá, né? Vou emendar aqui. Deixei separado aqui, né, em destaque, não separado, HGBS desde novembro de 06, 811%. Vamos lá, né? É um resultado bem satisfatório. Eu falei ali em cima, fiz uma crítica a respeito da venda do Jardim Sul. Quem sou eu, diante da gestão, que traz um resultado desse, desde 2006 para cá, para criticar ou não os movimentos da gestão, certo? Só que resultado passado não é garantia nenhuma de resultado futuro. A gente já sabe disso. Então tem que ficar atento. Pô, o portfólio está melhorando e começa a piorar. Vou fazer um breve parênteses aqui para falar do XPML. Muita gente metendo pau, e com razão, há uma alavancagem bem significativa, ainda mais para esse final de ano lá. Mas, se o XPML conseguir, daqui a 3, 4 anos, equilibrar aquela alavancagem, sem precisar ficar vendendo as coroas lá dentro, né? Os melhores participações dos melhores shoppings que eles têm. Cara, assim, vai ficar um portfólio absurdo de bom. Então, tu pega o XPML lá atrás, quando surgiu, e olha para hoje, em questão de portfólio, você vê que melhorou muito. Você pega o HGBS lá atrás e olha para hoje, você olha o portfólio, talvez não está mais melhorando tanto. Então, esse é um ponto que tem que ficar atento. De novo, HGBS perdeu o fundamento. Não, não tem nada disso. O fundo está bom, está indo bem, né? Vamos seguir acompanhando. Só que essa é uma coisa que o cotista precisa fazer, acompanhar, certo? E é por isso, vou aproveitar um parênteses aqui de novo, que eu tenho esse grupo lá no WhatsApp, tá?
eu entrego todo domingo, talvez você já sabe disso, um relatório, onde eu falo a respeito dos fundos imobiliários que o pessoal lá tem em carteira. Então hoje são 40 fundos que eu acompanho, logístico, papel, híbrido, enfim, né? Tinha Fiagro aqui dentro também, vai ter fundo infra a partir do próximo mês, que eu vou adicionar 2 fundos infras ali dentro. Então, assim, para quem não quer acompanhar, não quer ter esse trabalho aqui de mês a mês, eu entrego tudo redondo lá para o grupo. Você abre o relatório lá de domingo, você tem o HGBS, ao invés de perder tempo aqui, de repente, olhando, você não gosta muitas vezes, né? Se você quer acelerar para acompanhar, em vez de ver um vídeo de 20 minutos, 18 minutos, você abre o relatório, em 10 minutos você viu, leu a respeito provavelmente de 5, 6 fundos que você tem em carteira naquela semana. Né? Porque conforme os fundos entregam os seus relatórios durante a semana, no domingo eu entrego para vocês. Tá? Então, se tiver interesse, tem um link na descrição aqui da página. E tem um custo, obviamente, um pouquinho mais alto, de R$ 79,90. Tem gente reclamando aqui, né, na minha página, pô, R$ 79,90. Eu já vi esse comentário 2, 3 vezes aqui. Tem que entender que é um trabalho diferenciado, é um trabalho diferente. Eu estou todo domingo atualizando vocês e eu converso no 1 a 1 com cada cliente que está dentro do grupo. Você me manda mensagem segunda a sexta, eu estou conversando com você, eu te respondo. Você tem uma dúvida pontual, algo a mais, você quer saber, eu te respondo. Então ninguém faz isso, ninguém. Experimenta, vai lá, assina uma casa de análise, experimenta mandar para um analista mensagens lá para ele, para ver se ele vai te responder. Não vai. Tá? E eu respondo 1 a 1. Obviamente, às vezes pode demorar um dia para responder, mas eu respondo, tá? Por isso eu também cobro R$ 79,90. Então tem um link aqui na minha descrição. Continuando a respeito do HGBS, descendo aqui outras questões, aqui a questão da alavancagem, eu vejo como ela está bem equilibrada, né? A gente vê aqui que eles têm 14 milhões, quase 15 para esse ano, 29 aqui para 25. A gente vem aqui no caixa do fundo, né? Isso aqui o HGBS precisava melhorar. Eles podiam trazer lá dentro, né? Pessoal da Red, podia trazer lá dentro do relatório, situação do caixa, o que é caixa, o que é fundo, etc, etc, lá dentro, bonitinho, né? É só o que falta para o relatório de vocês, que ele é o mais completo que eu entendo, hoje eu entendo, em relação aos shoppings, né? Mas voltando, tem quase 40 milhões aqui, e a gente vê que o fundo ele ainda tem aqui, ó, 87 milhões que está em CEPAC, tá? Esses 87 milhões, eles podem... não tá, né? Eu estava confundindo, né? Mas ainda assim, ó, 87 milhões em certificados de recebíveis, né? Que o fundo tem. Isso aqui pode virar dinheiro para o fundo, né? Se fosse CEPAC aqui, também poderia, né? Poderia virar dinheiro, né? Mas 87 milhões também pode virar dinheiro. Aí nós temos mais outros valores aqui de 53 milhões, tem mais esses 63 milhões, então assim, a situação do fundo em questão de pagamento aqui, ela está bem equilibrada e bem tranquila, né? Pelo menos nos próximos 2 anos. E aqui, para fechar o vídeo, tá? Foi o que eu percebi, né? Os resultados. A gente vê que, obviamente, a gestão explicou que parte deles se deve ali por esse atraso, né, no sistema ali da Allos, que houve troca ali de sistema, mas a gente vê, né, 39%, menos 39%, menos 11%. A gente vai descendo aqui, a gente vê que quase todo o portfólio do fundo ele teve resultado de alguma forma, foi impactado negativamente. Né? Tem a questão do descasamento, como eu falei, né? E tem essa questão da Allos também. Vamos ver no próximo relatório se vem melhor, né? Se vai vir resultados melhores ou não, né? A respeito aqui do resultado do fundo, né? Do HGBS. Só que fica também um pontinho da atenção, né? Como eu falei, será que o Brasil, como um todo, não começa a ter uma retração? Selic foi a 15%, né? Parte do mercado esperava em ficar em 14,75%, ela foi a 15%. Então vamos ver aí o que vai acontecer, né? Se de fato é algo pontual nesse mês, no mês que vem, ou se daqui para frente a gente vai começar a tomar retração. E aí vem o ponto, né? Você tem shopping em carteira, tem que entender que essa questão de pagamento de dividendo ela pode variar muito mais do que galpões logísticos, que tem contratos mais longos, né? No mínimo 3 aninhos ali, 2 aninhos, assim como as lajes comerciais. Né? O único que supera em questão de uma renda recorrente mais tranquila são os fundos de renda urbana. E por fim, tem que prestar atenção para os outros fundos que estão alavancados, como vai ficar a situação. Né? Porque os gestores, eu tenho certeza que lá no ano passado, quando eles alavancaram bastante, em 24, eles acreditavam muito que seria possível fazer uma emissão em algum momento. Lá em 24, início, né? Vai ser possível fazer emissão, vai dar para fazer emissão.
E a gente está vendo que as emissões vão ficar cada vez mais longe, né? A não ser que consiga fazer uma emissão casada, como o TRXF fez uma baita emissão agora e conseguiu pegar 500 e poucos milhões em trocas, né? O GGS11 é um fundo que começou com essa ideia ali de trocar cotas por imóveis. Vamos ver ali, né? Mas vamos acompanhar. Só que fundos alavancados, que não tiver caixa, que não conseguir vender, porque vender agora está mais favorável ao comprador conseguir uma barganha ali na hora de negociar. Talvez foi por isso também que o HGBS vendeu um shopping é um bom shopping para o portfólio do fundo. Pode ser por isso, né? De repente aqueles shoppings que não performam tão bem não estava para vender, assim como o TRXF fez o mesmo 2, 3 meses atrás, vendeu imóvel que trouxe um bom lucro, mas vendeu imóvel que não estava no radar da gestão vender, e eles venderam 2 imóveis que não estavam no radar. Por quê? Porque aqueles imóveis atraía o comprador, outros imóveis não atraíam. Então os fundos eles têm que se desfazer muitas vezes de imóveis muito bem localizados, falando aqui dos fundos do TRXF, né, os fundos híbridos ou de renda urbana, e acaba se desfazendo de imóveis que, poxa, não precisava de repente vender. Né? Vamos seguir acompanhando. Né? Você que investe pensando em uma aposentadoria, pensando em carregar na carteira, vou comprar os maiores shoppings e está resolvido. A HGBS tem uma história longa aqui, está resolvido. Não é bem assim, tá? Tem que sempre seguir acompanhando.